Boa tarde, bem-vindos à 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, um setor que não pode fazer teletrabalho, por isso é que estamos aqui. E este ano numa versão mais tecnológica e a partir deste momento também em direto no site e Facebook do Jornal de Negócios, no fundo estamos a transmitir para o mundo, ou seja, não há como perder esta gala. Esta é uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, em parceria com o BPI e que conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e com o apoio da PwC. Neste ano, o Prémio Nacional de Agricultura cumpriu uma vez mais o seu desígnio de promover, incentivar e premiar os casos de sucesso da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária nacionais. Eu, por acaso, no caso da pecuária, eu tenho aqui uma pequena dúvida, desculpem só uma à parte, é no que concerne aos bovinos. Alguém me explique, por favor, se aquilo é a língua da vaca ou se ela está a tentar engolir, sei lá, um safio. Dame tu cosita, dame tu cosita, ai! É que isto depois não me deixa dormir. Eu peço desculpa. Eu adoro as vacas, é um animal fofinho. Aliás, capaz do mais dócil que existe, ao ponto, sei lá, de beijar outros animais, por exemplo. Já aconteceu. É um animal que pode acariciar humanos, também já foi visto. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Mas depois aqui é que vem a dualidade, porque dá-lhe uma de Sylvester Stallone, quer dizer, quando a coisa não lhe corre de feição, não é? Estão aqui a dizer que a vaca e o cão, entretanto, já casaram. Está oficializado. O quê? Os prémios, claro que sim, os prémios. Para quem entrou agora e está na dúvida se está no Prémio Nacional de Agricultura ou num canal de casos amorosos entre animais, acertou quem apostou na primeira opção e só por causa disso, atenção, nós vamos, é um momento solene, apresentar aqui o nosso estimado júri, a quem saudamos daqui. Amândio Santos, muito obrigado por fazer parte. Também António Serrano, António Vicente, Eduardo Oliveira e Sousa, muito obrigado também, Emílio Gomes, Firmino Cordeiro, Jorge Portugal, Luís Braga da Cruz, Maria Custódia, Maria João Fernandes, Pedro Barreto e também Pedro Santos. A todos estes elementos do júri agradecemos pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação à iniciativa e à causa da agricultura também. Este ano, e só para verem, quer dizer, que estes são uns prémios sérios e de alto gabarito, quer dizer, contámos também com 2 comitês, tem que ser 2 comitês técnicos para, sei lá, para contribuírem com o seu trabalho e conhecimento, para apoiar também e, lá está, facilitar a tarefa do júri. O Comitê Técnico Empresas é integrado por Miguel Ribeiro, Alexandre Leitão, António Isidoro, Filipe Núncio, Frederico Falcão, Jorge Tomás Henriques, Mariana Matos, Manuela Almeida e Paulo Alves. Muito obrigado. Já o Comitê Técnico Jovens Agricultores, ENI, é integrado por Tina Arsénio Sequeira, António Guerreiro Brito, Carlos Oliveira, Cláudia Soares, João Mira, João Nunes, Joaquim Macedo de Sousa, Orlando Rua, Rita Estácio e Simon Sheffer. Isto até em inglês e tudo. Em inglês estou a brincar. Atenção, isto é engraçado, os tempos que nós vivemos. Se isto não fosse no digital, entretanto já estávamos aqui 40 pessoas em palco, ok? A todos muito obrigado pela dedicação. E se calhar, antes de anunciarmos estes casos de sucesso distinguidos nesta 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, eu passo a palavra para Armando Esteves Pereira, que é o diretor adjunto do Correio da Manhã. Armando, eu não sei se devo dizer bem-vindo, porque na verdade estamos em sua casa. Portanto, eu se calhar dizia bem-vindo à sua casa. Pronto. Sim. Muito boa tarde, Senhora Ministra da Agricultura, caríssimos administradores do BPI, nosso parceiro de longa data nesta iniciativa, estimados elementos do júri e dos comitês técnicos, minhas senhoras e meus senhores. Em 9 anos do Prémio Nacional de Agricultura, esta é a primeira vez que tenho o prazer de vos dar as boas-vindas à nossa casa, Nilton.
Estamos aqui num dos estúdios da CMTV e aproveito para fazer um agradecimento especial à Sra. Ministra da Agricultura, Isabel Joné, que estão aqui presencialmente e que daqui a pouco irão debater um tema sempre da maior relevância, mas que hoje faz mais sentido do que nunca: o combate ao desperdício alimentar. E, naturalmente, que está também em causa o debate, a importância da agricultura em Portugal, a causa que nos junta no Prémio Nacional de Agricultura. Aproveito para agradecer também a presença em estúdio de Pedro Barreto, administrador executivo do BPI, nosso parceiro nesta iniciativa que dá voz à agricultura em Portugal. Desde o primeiro momento que esta parceria apostou em reconhecer e incentivar os melhores do setor e em dar a conhecer os casos de excelência de norte a sul de Portugal e nas ilhas. Para nós, é claro que se a agricultura era já um dos setores mais importantes da economia, agora, em tempos de pandemia, podemos dizê-lo com toda a frontalidade, agora desempenha um papel crucial que temos de mostrar o nosso reconhecimento e que tem de ser apoiados por todos. Nestes dias, é importante olhar mais para a origem dos produtos que compramos e, naturalmente, escolher produtos portugueses. É em momentos de maiores desafios e dificuldades que temos de nos unir para nos apoiar mutuamente. Enquanto líder destacados de média, abraçamos esta, consideramos ser a nossa missão: apoiar e reconhecer e dar visibilidade aos casos exemplares inspiradores da agricultura, agroindústria e pecuária. E é isto que fizemos ao longo de 2020 e vamos fazer em 2021 no Correio da Manhã, na CMTV e no Jornal de Negócios. Enquanto líder da imprensa escrita, o Correio da Manhã tem entre os jornais diários uma cota de vendas em banca superior a 60%, o que representa perto de 1 milhão de leitores. Com o online, chegamos a 4,5 milhões de pessoas todos os dias. O Negócios é um jornal de referência, líder no segmento da imprensa económica, e no online temos uma média mensal de mais de 9 milhões de visitas e 15,6 milhões de page views. E a CMTV continua a conquistar posições de liderança no cabo de forma cada vez mais evidente e consolidada. Queremos que o país conheça os homens e mulheres que trabalham para produzir os alimentos que consumimos e que exportamos, sempre com grande reconhecimento e sucesso internacional. Vamos continuar a apoiar e a dar voz à agricultura e a contar com os nossos agricultores nestes tempos tão difíceis. E com uma palavra de esperança no futuro, porque a pandemia há de acabar. Para concluir, felicito todos aqueles que concorreram e dou os prémios aos vencedores, que daqui a pouco saberemos quem são. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Armando Esteves Pereira. Que eu nunca apareça na capa do Correio da Manhã. Aliás, tudo na minha vida é feito com esse propósito. Às vezes estou no trânsito, alguém, aquela malta que se começa a chatear comigo e a refilar, eu, Nilton, não respondas, senão depois aparece no Correio da Manhã. Eu agora, se calhar, passo a palavra à pessoa a quem eu vou pedir um crédito quando isto acabar, não é? Pedro Barreto, que é administrador executivo do BPI e pessoa que vai levar a minha seca por causa do crédito. Pedro Barreto, muito obrigado, boa tarde e bem-vindo. Muito obrigado. Portanto, teremos muito gosto em analisar esse crédito. Eu dividi a minha apresentação de hoje em 5 partes e em cada uma delas falarei de 5 pontos. Na minha introdução, começo por fazer 5 agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Grupo Cofina, parceiro do BPI neste evento desde o início, há 9 anos, não na edição. Em segundo lugar, à Pricewaterhouse e aos comitês técnicos, que terão um papel fundamental para se apurar em cada ano os vencedores. Em terceiro lugar, agradecer muito aos membros do júri, que tenho a honra de presidir e dão um contributo fantástico com a sua experiência e o seu conhecimento do setor. Quarto lugar, agradecer a todos os concorrentes. É muito interessante, nós todos os anos temos perto de 1000 concorrentes e é muito gratificante vermos o entusiasmo dos nossos concorrentes e, finalmente, felicitar os vencedores que serão anunciados no final desta sessão. O meu segundo destaque é precisamente para o setor da agricultura, um setor que tem aumentado o peso na economia portuguesa, um setor em que a produtividade nos últimos anos aumentou de forma muito significativa, em grande parte muito suportada na inovação. O setor agrícola de hoje não tem nada a ver com o setor agrícola que tínhamos há 10 anos, que muito recentemente, já em 2020, resistiu de uma forma notável à pandemia que estamos a viver e que as exportações, como resultado de precisamente essa resistência, mesmo em 2020, cresceram cerca de 5,8% e para fora da União Europeia quase 36%, o que mostra, de facto, a forma como este setor tem inovado e tem resistido a todo ao efeito da pandemia que estamos a viver.
Em terceiro lugar, gostaria de destacar o papel do BPI na agricultura. Portanto, o BPI elegeu a agricultura como um dos setores prioritários há 10 anos. Hoje é fácil dizer que é um setor prioritário, provavelmente para todos os bancos, mas há 10 anos não era assim. Somos líderes de mercado em vários apoios, nomeadamente as linhas de curto prazo do IFAP, os adiantamentos aos subsídios à exploração e a linha BPI FEI Agricultura. Temos apoiado sempre os principais eventos do setor, destacando-se a Feira Nacional da Agricultura, a Agroglobal e a Ovibeja. Reforçámos este ano, já em 2021, o número de pessoas que temos dedicadas exclusivamente ao setor da agricultura e promove, há 9 anos, como todos sabem, o Prémio Nacional da Agricultura, que é precisamente o meu terceiro intervenção, é sobre o Prémio Nacional da Agricultura. E, portanto, é o nono ano em que estamos, em parceria com a Cofina, sempre a distinguir os casos de sucesso na agricultura, na agroindústria e na civicultura em Portugal. Eu penso que é muito bom e muito importante falarmos de boas notícias. Nós, diariamente, ouvimos muito mais notícias, mas as boas notícias têm que ser comemoradas e temos que dar destaque às boas notícias, e é isso que nós tentamos fazer com este prémio. Em segundo lugar, é um prémio que o número de participantes cresceu muito, de 152 em 2013 para perto de 1000 candidaturas em 2020, e, acima de tudo, mais do que a quantidade, a mim o que me dá uma grande satisfação é a qualidade das candidaturas. Este ano, por causa do tema da pandemia, temos novas categorias e temos novos critérios de avaliação, que foi fundamental adaptarmos o prémio ao tempo em que vivemos. Associado a este prémio, o BPI e a Cofina têm ao longo do ano promovido uma série de webinars de temas relevantes para o setor agrícola e, portanto, o balanço que fazemos destes 9 anos é, de facto, muito, muito positivo. O quarto ponto que gostaria de destacar tem exatamente a ver... Desculpem. Não, desculpem. O último ponto que queria falar tem a ver com o futuro da agricultura, em que basicamente o que temos pela frente é, de facto, mais uma vez, temas muito, muito relevantes. Em primeiro lugar, todo o tema da indústria 4.0 e da inovação. Em segundo lugar, o tema da bioeconomia circular, é um tema muito importante e que será cada vez mais importante no mundo em que vivemos. Em terceiro lugar, o tema da digitalização, e é um tema também muito relevante e que a agricultura também tem feito fortes investimentos. Quarto lugar, o tema da distribuição. A distribuição alimentar é um desafio para todos nós e, portanto, tem que ser também uma prioridade. E, por último, o tema do clima e, dentro do clima, o tema da água, que, obviamente, é um motivo de preocupação de todos e que temos de estar muito atentos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e muitos parabéns aos vencedores. Muito obrigado, Cado Pedro Barreto. Para quem entrou agora, eu recordo que estamos na 9ª edição do Prémio Nacional da Agricultura. Nós já demos para cima de 500 prémios e... Não, é mentira, ainda não demos nenhum. Não demos porque estávamos à sua espera, porque isto é giro, está a correr bem, mas é muito mais giro com vocês desse lado E, na verdade, ao estarmos a premiar a agricultura, estamos a premiar as pessoas, precisamos delas connosco, estamos a premiar os empresários, gestores, mas também pessoas cheias de coragem que apostam numa atividade difícil, dura. Mas isto é também uma das características, sei lá, do ser português, não é? A coragem. Nós somos possivelmente o povo mais corajoso do mundo. Outros ouvem, sei lá, uma explosão na rua e fogem rua abaixo. O português não. O português ouve uma explosão e vai ver o que é que se passa. Nós somos assim, tipo... É o quê? E nós vamos lá. Não é? Qualquer povo, por exemplo, entra numa sala e cheira a gás, não é? Foge para a rua. O português diz, abre uma janela que cheira a gás, não é? Nós somos, na verdade, somos assim, nada a fazer. Prémio Nacional de Agricultura, o prémio que dá voz à agricultura em Portugal. Esta é uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, em parceria com o BPI, que conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura e com o apoio da PwC. Lançamos este ano a 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa com um longo histórico de projetos premiados que refletem os casos de sucesso da agricultura em Portugal. Vamos continuar a premiar os projetos de excelência da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária. Nesta edição, as categorias são Jovens Agricultores, Empresário em Nome Individual, Empresas Agrodigitais, Empresas Exportadoras e Empresas Sustentáveis. O júri irá ainda distinguir categorias especiais: Inovação e Adaptação à Covid-19 e Personalidade.
Mais informações em www.premioagricultura.pt. Participe! Prémio Nacional de Agricultura, o prémio que dá voz à agricultura em Portugal. E como é óbvio que temos que premiar estas pessoas, esta malta de coragem, como eu dizia, que somos portugueses, somos assim, não há nada a fazer. Eu gosto muitas vezes de dar um exemplo do leite, em que estão dois indivíduos e um está para beber leite e diz: este leite cheira a azedo, ora prova. E o outro prova. Que é uma coisa que eu nunca percebi o que é que lhe vai na cabeça. Ele acabou de dizer que estava azedo, não é? Nós somos assim, temos características que vá-se lá perceber porque é que as fazemos, mas é o nosso espírito e ainda bem que as fazemos, porque é isso que nos dá esta garra e é isso que nos leva depois a estarmos aqui neste prémio e, obviamente, a reconhecer o trabalho destas pessoas que têm a coragem de apostar neste setor que todos valorizamos tanto. E agora, eu se calhar colocava aqui uma moratória nos prémios para fazermos antes um debate, um painel de debate sobre o tema combater o desperdício alimentar, como falou há pouco Pedro Barreto, moderado pela pessoa que mais sabe sobre esta gala, Andréia Val. Andréia, como é que tu estás? Tudo bem? Bem, muito obrigada, Nilton, muito contente por estar aqui. Olha, eu se calhar passo-te os comandos agora disto, meia hora de comandos, porque eu deixei o carro em 4 piscas e pronto, e já volto. Tu tomas conta, pode ser. Mas não te preocupes que a EML não está a multar. Ah, não está? Não. Mas a bateria vai-se abaixo. Obrigada, Nilton. Vamos então ao debate. O tema é o combate ao desperdício alimentar. Estão connosco a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e a Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Joné. Muito obrigada pela presença de ambas. Eu vou começar pela Sra. Ministra, porque estamos aqui na 9ª edição e desde a primeira edição do Prémio Agricultura temos sempre contado com o Ministério da Agricultura, e o que lhe queria também aqui em jeito de introdução era pedir-lhe uma espécie de balanço destas iniciativas e como será o futuro do Prémio Nacional de Agricultura. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a Isabel de forma muito calorosa, parceira também do Ministério da Agricultura em tantas iniciativas, mas queria começar por agradecer o convite para estar aqui mais uma vez. Estive aqui há uns meses na apresentação deste concurso e agora cá estou de novo para felicitar todos aqueles que foram nomeados, concorreram, mas também aqueles que vão receber o prémio. E estas iniciativas são sempre da maior importância porque o reconhecer o mérito, reconhecer as boas práticas nos vários domínios é sempre essencial, até como a forma exemplar de haver um compromisso individual com o nosso futuro coletivo, onde a agricultura tem um papel determinante, seja por via, neste momento, daquilo que é um grande desafio societal em relação às alterações climáticas, aos seus efeitos, à mitigação, à preservação da biodiversidade, à preservação dos recursos naturais, como à garantia de todo o sistema alimentar, que se quer mais justo, garantindo preços acessíveis e rendimento ao agricultor, com base no paradigma ambiental, mas também muito consciente de que, à semelhança daquilo que nos pede as Nações Unidas, nós possamos reduzir o desperdício alimentar até 2030 numa fatia muito significativa, reduzir a metade, e isso implica de todos nós um esforço muito grande, porque nós precisamos ter sistemas alimentares cada vez mais justos e mais sustentáveis. E daí este grande trabalho que vamos todos ter que fazer. Se isto faz sentido quando pensamos o paradigma societal, faz muito sentido que o possamos pensar agora nesta escala mais micro, mas que infelizmente tem consequências tão graves na nossa vida, da nossa sociedade, e que tem a ver com os efeitos desta pandemia. E, portanto, dizendo que se noutras circunstâncias estes prémios são importantes, hoje, mais do que nunca, é falar de inovação, falar de tecnologia, falar de todas as questões que quem nos antecedeu aqui deixou subjacente, faz todo sentido, porque nós queremos muito, de facto, que a agricultura passe a ter cada vez mais um papel de desenvolvimento económico e social e ambiental na vida dos portugueses e das portuguesas, que seja uma atividade não olhada como um setor obsoleto, antiquado e que não corresponde a estes padrões societais que hoje são exigidos por todos, mas que possa corresponder a esta ambição, a este modelo societal com o qual nós nos identificamos
nos identificamos muito. E, portanto, é de facto muito bom podermos estar aqui a falar de pessoas que fazem a diferença. Muito bem. E pessoas que têm feito a diferença também, a Isabel Jané, Presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Queria começar a nossa conversa por traduzirmos lá para casa, para quem nos está a ver, de facto, o que é o desperdício alimentar. Porque se dissermos que 30% dos alimentos que produzimos acabam no lixo, isto significa, é um valor que choca as pessoas, não é? Portanto, mas o desperdício alimentar não é só aquilo que nós desperdiçamos em casa também. Está, talvez antes sequer do nosso consumo. Começa também na produção, certo? O tema do desperdício alimentar é muito importante e, portanto, eu felicito o BPI por trazer este tema aqui para esta mesa redonda. Cumprimento a Sra. Ministra, a Andreia, todos os participantes neste prémio, independentemente de terem sido distinguidos ou não. O tema do desperdício alimentar é absolutamente determinante porque ele é um absurdo económico, tem impactos ambientais enormes e tem também impactos sociais grandes. E é tão importante para nós que no dia 29 de setembro, que foi a primeira vez que as Nações Unidas declararam este tema como de interesse global, lançámos em Portugal o movimento Unidos contra o Desperdício para alertar as pessoas que há desperdício alimentar ao longo de toda a cadeia. Desde o campo ao prato, há aqui uma possibilidade de se poderem fazer, de se poder ter uma atenção e de se poderem fazer práticas diferentes. E, portanto, não é só o desperdício, não é só nas nossas casas, como disse, e aí talvez tenha mais ligação até com o consumo responsável, mas tem a ver desde a agricultura, à indústria, à distribuição, à transformação. Aliás, a missão dos bancos alimentares é a luta contra o desperdício. E o Banco Alimentar faz este ano 30 anos em que luta contra o desperdício. Quando pensarmos que 1/3 dos alimentos que são produzidos não chegam àquele que é o seu destino, que é o prato de um consumidor, basta termos a ideia de uma tarte em que 1/3 dessa tarte é descartada. E é descartada porque é desperdiçada. E isto é uma coisa que nós não podemos aceitar quando se fala hoje tanto em proteger o clima, quando os recursos são bem escassos, não podemos aceitar que não haja até uma atenção particular a este assunto. E, portanto, é muito importante o BPI ter trazido este tema para a final deste concurso. Já vamos falar sobre a questão dos consumidores, até porque queria falar de uma questão que acho que é bastante até pedagógica, a questão da rotulagem, por exemplo, mas antes disso vamos à origem, não é? E como a doutora Isabel Jané referiu, o desperdício alimentar não é só o que nós, como consumidores, fazemos, ele começa muito antes disso, a agricultura, a distribuição, etc. De que forma é que na agricultura, que comportamentos é que podemos, o que é que podemos mudar para evitar que esse desperdício comece logo aí na origem? Em primeiro lugar, tem que haver um planeamento muito grande para haver um ajustamento entre a oferta e a procura. Fazer uma adaptação entre aquilo que é produzido e aquilo que são os gostos e as preferências dos consumidores. Que estão a mudar muito também, não é? Estão a mudar completamente. E, portanto, todo este ajustamento, toda esta alteração, de forma de encarar a alimentação, tem que ser tida em conta para fazer face a isto mesmo. E, de facto, aquilo que a doutora Isabel dizia aqui, e muito bem, porque cada vez que nós desperdiçamos uma pera, uma maçã, e não estou a falar de transformados, estou a falar das coisas diretas que se tiram da árvore, ou são recursos que são destruídos. É a água, são os fatores de produção e, de facto, nós temos que ter uma maior consciência ambiental para também termos uma maior consciência social e para garantirmos o rendimento, efetivamente, para que as explorações agrícolas sejam viáveis e para que se mantenha a atividade de ocupação dos territórios. Mas depois há pequenas coisas que acho que fazem toda a diferença, que, por exemplo, no âmbito da política agrícola comum, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que são as retiradas de mercado, que, por exemplo, durante esta pandemia tive a oportunidade, com a doutora Isabel, acrescentar a estas retiradas de mercado um produto que, por via do confinamento e das alterações de consumo que decorreram do confinamento logo no início da pandemia, há um ano atrás,
nós percebemos, por exemplo, que os frutos vermelhos, as bagas, não estavam a ter escoamento. E nós colocámos na legislação, alterámos a legislação para permitir, por um lado, que os produtores pudessem entregar a instituições como o Banco Alimentar, e nós fizemos-lo simbolicamente aqui em Lisboa, recebendo 30% do valor de mercado dos últimos 5 anos daquele produto. E, portanto, aqui o que é que nós conseguimos? Nós conseguimos reduzir o desperdício alimentar, garantir o rendimento, ainda que não total, mas algum ao agricultor, e, por outro lado, alimentar as pessoas, e isto faz toda a diferença. Mas aí tem de facto de haver essa articulação muito bem feita, tem que estar identificados, e não é? E daí nós cada vez mais termos consciência, e há pouco aquilo que eu dizia de forma mais geral, de que isto não é um desafio do Ministério da Agricultura ou do Banco Alimentar ou do BPI ou da Cofina, não, isto é um desafio da Maria do Céu, da Isabel, da Andreia, do Barreto, de todos nós, individualmente. Porque nós não podemos fazer grandes revoluções. As grandes revoluções já aconteceram. Neste momento nós podemos fazer, de facto, alterações cirúrgicas de comportamento que levem, de facto, a atingirmos os objetivos maiores. Isabel Joné, e esse comportamento também começa com os consumidores, ou idealmente seremos os primeiros, obviamente, mas também as empresas. Falou há pouco no tal movimento Unidos contra o Desperdício, e eu acompanhei na rede social da Instagram precisamente desse movimento. Há cada vez mais empresas que se têm juntado, ou seja, o contributo também pode partir das empresas que se juntam a projetos como este, a iniciativas como esta. Sim, é absolutamente fundamental, como dizia, que seja uma preocupação e, mais do que uma preocupação, um compromisso transversal a toda a sociedade. Aliás, a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, que funciona no seio do Ministério da Agricultura, junta todos os setores da administração pública, precisamente para que isto seja um compromisso transversal, e a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares tem assento como até a única entidade privada. Mas aquilo que nós temos hoje é muitas empresas que percebem que é um absurdo destruírem alimentos, iogurtes, o pão que sobra nos supermercados, bolos, bolachas, que não conseguem comercializar e que teriam como destino natural a destruição quando estão em ótimo estado e que podem ser entregues a instituições de solidariedade, como aos bancos alimentares, para entrega a famílias mais carenciadas. Porque ainda por cima há legislação fiscal que dá benefícios fiscais às empresas que doarem estes alimentos, e isto enquadra-se numa economia que é circular. E, portanto, há este conceito que tem que estar imbuído no espírito de todos nós, e temos que pensar que temos que ir às escolas e ensinar os jovens e as crianças de que os recursos são escassos e que é um absurdo desperdiçarmos recursos. Os jovens estão todos muito empenhados numa luta pelo clima e mas pelo as duas coisas ambiente, estão ligadas, e as coisas estão completamente ligadas. Portanto, isto é uma questão, é um tema de comunicação. O desperdício alimentar é algo que tem que estar entranhado na sociedade portuguesa e que juntos consigamos lutar contra ele, porque se não estivermos juntos nisto, não conseguimos fazer nada. Mas pequenos toques na legislação, benefícios fiscais para as empresas, incentivos aos agricultores como o mecanismo das retiradas, um conjunto grande de ações nas escolas vão permitir que realmente todos juntos consigamos reduzir o desperdício alimentar. Sr. Ministra, estamos muito concentrados na questão da pandemia, obviamente, mas estes temas que são atuais e que vão definir o nosso futuro, o futuro das nossas gerações, têm que continuar a estar em cima da mesa. Nesse sentido, em contexto da União, que medidas deste género é que têm estado a ser promovidas? Faz todo sentido o seu enquadramento, até porque nós estamos em contexto pandémico e nós temos que repensar a nossa forma de viver individual e coletiva, e a política pública serve para alavancar, nomeadamente, as mudanças conjunturais e estruturais que é preciso fazer, e esta dimensão que a Isabel estava aqui a mencionar parece-me que é essencial. Nós não podemos continuar a pensar para fazer estas coisas. Tudo isto tem que estar subjacente ao nosso comportamento, à nossa forma de atuação. Ao nível europeu, a Comissão Europeia apresentou a estratégia do prado ao prato, que emana do Pacto Ecológico Europeu, onde
a parte da garantia de sistemas alimentares sustentáveis faz todo sentido, na justa medida da produção de alimentos seguros, em quantidade e em qualidade para alimentar os europeus, mas para contribuirmos para aquilo que se espera que seja um aumento de 40% a 50% da procura de alimentos até 2050, e nós vamos ter todos que contribuir para isso mesmo, e portanto nós precisamos saber como é que vamos produzir mais com menos, porque precisamos de preservar os recursos naturais, e como é que nós vamos poupar, nomeadamente aquilo que é desperdício e que pode ajudar a ultrapassar estas dimensões. E, por exemplo, uma das questões que está a ser considerada neste momento é como é que nós vamos alterar aquilo que hoje se designa como consumir antes de ou preferencialmente antes de, e como é que as datas de validade vão passar. A questão da rotulagem. Exato. Eu acho que é muito importante frisar isso, porque às vezes há muita confusão e há muito desperdício precisamente, para que as pessoas percebam... Claro. Que é muito importante. Cada vez mais o consumidor tem que ter consciência do seu papel. E estar informado, não é? Estar informado. Saber as diferenças. Tem que saber, aliás, dizia isto muito bem, que isto tem que começar na escola, desde que tenra idade. Eu tenho que saber se eu consumir produtos frescos, produtos de época, pouco processados, eu estou a alimentar a economia local, a economia baseada na terra, nos valores da terra. Estou a proteger o ambiente, mas estou também a proteger a minha saúde. Exatamente. Porque estou a ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, e com isso estou inclusivamente a poupar recursos que são de todos nós para investirmos noutras áreas fundamentais. E, portanto, isto é tudo, de facto, uma cadeia que se liga, e o cidadão tem que ter consciência de que o futuro também depende de si, também está nas suas mãos, e, portanto, temos que todos construir esta cadeia. Claro. Isabel Joné, a questão de mudar, de fazer as tais mudanças comportamentais e os nossos modos de pensar, isso passa também muito por informação, por campanhas. Uma coisa tão simples como explicar às pessoas qual é a diferença na rotulagem que diz consumir até ou consumir de preferência antes de. Isso evita logo muito desperdício, não é? Expliquemos isto de forma que seja super simples de perceber, não é? Ainda bem que você pergunta isto. Isto é também aqui uma coisa geracional. Para os mais velhos, isto dos prazos de validade tem bastante menos importância do que a partir de certa altura. Até para os próprios agricultores, a questão dos prazos de validade, quando as coisas são por grosso, não existem. É só quando começam a ser embalados. E, portanto, a questão dos prazos de validade tem mais até a ver com comercialização do que com consumo. E esta educação tem que ser feita, e é muito oportuno fazê-la agora. Porque uma coisa são os produtos que podem ser comercializados e outros são aqueles que não podem realmente ser consumidos depois daquela data. E esses são poucos. Ainda muito recentemente, uma grande empresa que produz muitos iogurtes alterou a rotulagem dos seus iogurtes e passou a ser de preferência até. E, portanto, há aqui um medo de que nos faça mal à saúde e, portanto, vamos deitar fora. Em vez de consumir ou de abrir e de ver se está bom, cheirar, provar, fazer aquilo, tudo que antes as nossas avós faziam e que eu, por exemplo, faço ainda em minha casa. Então, há aqui realmente um caminho de educação a fazer, não é só nos jovens, é um caminho, uma ampla campanha de comunicação que mostra às pessoas que os prazos de validade são sobretudo indicativos para a comercialização, para proteger a saúde e a segurança alimentar, mas não significa que se têm que destruir alimentos, como por exemplo o pão que está embalado. O pão que está embalado, se olharmos para ele, pode não estar tão fresco, mas podem-se fazer torradas, podem-se fazer pão ralado, pode-se fazer a sorda, um conjunto de grandes coisas que permite reinventar até o aproveitamento dos produtos. E, portanto, eu acho que aqui há muito a fazer, há muito trabalho de informação e de formação, mas também, e isto pode passar até por uma ligação entre os mais novos e os mais velhos, trazendo os mais velhos aqui à colação. Para os mais velhos é que compram, não é? São os consumidores, para assim dizer. E deem ideias aos mais novos e desmistifiquem aquilo que muitas vezes é confundido entre prazo de comercialização
e o prazo verdadeiro em que as coisas podem ser consumidas. No início da sua apresentação, a Sra. Ministra falou aqui da questão da forma como o setor da agricultura muitas vezes tem de responder rapidamente às modas, porque um alimento se tornou moda, porque entretanto os médicos dizem que aquele alimento X faz bem. Como é que se conjuga isso também com o evitar o desperdício que começa logo na agricultura? Bom, em primeiro lugar, muito na consciência de cada um e de cada uma, porque de facto estas mudanças de paradigma também não acontecem de um momento para o outro. Na agricultura nada é tudo de um dia para o outro, não é como sabemos? Aliás, nós vimos isso durante a pandemia, porque, por exemplo, o ano passado nós confinámos pouco tempo antes da Páscoa e os nossos agricultores preparavam-se para fazerem aquilo que é habitual nas nossas mesas, não faltar o cabrito, o leitão, o borrego, o folar, os ovos moles, o queijo da serra, todas essas iguarias que nos convocam à mesa. Bom, o que aconteceu imediatamente é que as famílias não se puderam juntar da mesma maneira, os restaurantes não funcionaram. E, portanto, os agricultores, de repente, ficaram com os produtos em casa, com os porcos a engordar, com os cabritos a crescerem, com os borregos a crescerem, com os ovos a estragarem-se. E houve uma necessidade muito grande que tiveram de se reinventar. E, por exemplo, uma coisa tão, para nós, básica, nomeadamente para as novas gerações que hoje vivem colados aos telemóveis, aos tablets, aos computadores, e que as redes sociais e o comércio eletrónico é muito fácil, para a maior parte dos agricultores isto não era. Mas o que é facto, por exemplo, uma coisa tão simples quanto pôr numa rede social uma dimensão de que há cabritos que são necessários vender sob pena de corrermos o risco ou de não haver condições para os alimentar, ou então o agricultor não saber o que lhes fazer propriamente. E quando chegámos à Páscoa, esse agricultor que fez este mecanismo de compra online, digamos assim, acabou por fazer o seu caminho. Ainda agora vínhamos para aqui no carro e vinha a conversar com uma das minhas adjuntas que me contava de uma conversa que aconteceu há bocado. Hoje, as feiras tradicionais, as tradicionais feiras de fumeiro, que se fazem um pouco por todo o norte e o interior norte do país, não estão a ser realizadas de forma física como era habitual. E as câmaras municipais rapidamente, com os agricultores, com as associações de agricultores, através das plataformas que existem disponíveis, onde nós próprios, Ministério da Agricultura, fizemos uma apenas para convocar os produtores, os consumidores e outras plataformas para estarem ali disponíveis, mas dizia que, através das feiras virtuais, estão a fazer o seu caminho. E alguém dizia que uma destas produtoras de enchidos do Norte, no fim de semana, faturou 10 mil euros, coisa que não teria feito numa feira física. Normais, e, portanto, é toda esta mudança de paradigma que todos nós hoje estamos convocados. Nós, do ponto de vista da definição da política pública, o consumidor, o produtor, e temos que estar juntos com a sociedade civil para debater, para informar e para construir, de facto, os mecanismos que levem, por um lado, a ajustar a produção em relação aos padrões de consumo, seja pelas diferenças que a própria sociedade vai tendo na evolução do seu padrão de consumo, seja em resposta a crises como estas, onde claramente o desperdício alimentar é uma consequência também do capitalismo e da situação em que nós fomos crescendo com uma abundância de recursos e que claramente subestimamos aquilo que é o valor dos recursos naturais que podem condicionar a nossa existência enquanto espécie humana. Claro. Isabel Joanés, nós estamos a falar de combater o desperdício alimentar em Portugal, mas isto é um desígnio mundial e temos figuras como o Papa Francisco, o Secretário-Geral das Nações Unidas, a apelarem precisamente também para estes temas, ainda agora recentemente o fizeram. Sim, isto é um desígnio global e, sobretudo, há que ter consciência desta realidade do desperdício alimentar e de outra realidade que é da má distribuição dos alimentos, muitas vezes, sobretudo por razões mais até logísticas. E o desperdício alimentar não é um exclusivo apenas dos países desenvolvidos. Ele existe e, portanto, há que tomar consciência dele, muitas vezes apenas por razões comerciais. As pessoas têm que ter noção que não deve haver nada mais frustrante, por exemplo, para um pescador, do que é estar uma noite inteira na faina
e chegar à doca e ter que deitar tudo para o mar outra vez porque não há preço para a sardinha. E este é um desperdício que existe ainda hoje. São desperdícios de alimentos apenas por razões comerciais. Portanto, há que montar os mecanismos para que isto não exista, mas que há que ter uma consciência de que existe. Portanto, se não temos consciência de que existe, que o trabalho do homem foi totalmente desvalorizado, como no caso dos agricultores, quando têm que enterrar fruta ou quando têm que enterrar cenouras, porque não encontram mercado para ela, ou porque, por exemplo, os canais de exportação falharam, já tivemos isso a nível europeu tantas vezes, por exemplo, quando a Rússia fez um embargo às exportações da Comissão Europeia, não conseguíamos vender aqui as cenouras portuguesas ou o tomate espanhol ou o que seja, portanto há que haver uma consciência de que isto existe para podermos intervir a montante. E toda a sociedade tem que estar, é quase que um desígnio mundial, pela injustiça que reveste destruir alimentos quando há pessoas que deles carecem. E isto temos que, todos juntos, estar empenhados nesta causa que, sem todos mobilizados, não poderemos contrariar. E num mundo como o nosso, nós temos as ferramentas para fazer isso, ou seja, não há de ser uma questão de distância, nem uma questão de dificuldade de fazer passar a mensagem, porque felizmente as tecnologias permitem-nos fazer isso, não é? Com campanhas, com várias outras iniciativas. Repare, Andreia, que as Nações Unidas colocaram como objetivo para o desenvolvimento sustentável precisamente a redução do desperdício alimentar. Estamos neste momento, no seio da presidência portuguesa da Comissão, a preparar a Cimeira Mundial da Organização Mundial acerca dos sistemas alimentares, onde claramente esta dimensão tem que ser tratada, porquanto é um flagelo que afeta a todos e a todas. Sim. Uns com excesso, outros por defeito, mas que tudo isto compromete o nosso planeta, pelo uso também devido dos recursos, a nossa saúde, a saúde humana, e, portanto, é de facto um desafio mundial, mas nós não podemos olhar para ele apenas nesta dimensão macro, porque é um desafio que se coloca a cada um e a cada uma de nós. A partir das nossas casas, Isabel Jané, uma pessoa que queira começar hoje, depois de nos ouvir aqui e que fique completamente empenhado nesta tarefa, o primeiro gesto, qual deve ser? Eu já sei qual é. Abrir o frigorífico Sim. E ver o que é que temos lá que não devíamos ter comprado. Mas, em vez de deixar as coisas irem até ao estado de maturação, demasiada, que depois já não dá para aproveitar, tentar aproveitar tudo o que temos dentro do frigorífico sem deitar nada fora. E fazer nisto, sair às compras outra vez. Sem deitar nada fora. Dizer, aquilo que eu tenho dentro do frigorífico, vou aproveitar tudo. E seja uma couve-flor que tem um bocadinho de picos que já não poderia ser corta-se essa aproveitada, parte. Tira-se essa parte ou faz-se e não faz mal nenhum à saúde. Não faz mal nenhum à saúde se aproveitarmos esse resto. Ou os iogurtes fora de prazo, que se pensa que estão fora de prazo, que podem ser consumidos à vontade. Ou, por exemplo, se temos algumas espécies de fruta que já estão a ficar maduras demais, fazer puré de fruta, compotas, o que seja, e, portanto, olhar para dentro do frigorífico das nossas casas e dizer: eu vou me empenhar a não deitar nada fora. Mas o gesto, que foi o que você me perguntou, Andréia, foi: qual é? Abrir a porta do frigorífico e olhar para dentro do frigorífico para ver o que é que podemos... E se calhar abrir o frigorífico antes de pensar em ir às compras para não estar a comprar coisas em demasia. Sra. Ministra, alguma sugestão também para quem nos está a ver? Bom, enquanto dona de casa que gosto de ser, bem, tenho imensas, desde fazer chucrute, fazer as... Vamos sair daqui com uma ideia para jantar. E depois há uma dimensão que me parece muito importante. Isabel falava de aproveitar a couve-flor. Há coisas tão básicas, a maior parte das pessoas põe o tal das couves, das espinafres, das nabiças, põe fora. Serve para fazer sopa, serve para fazer um caldo, mas isto para as pessoas lá em casa pode parecer ridículo, mas faz a diferença. Faz toda a diferença. Aliás, eu tenho um desafio, até porque desde que estou aqui em Lisboa há algum tempo, esta parte, sinto-me desafiada, até porque já há algumas freguesias a fazerem em jeito piloto, Sim. que é a valorização orgânica. Enquanto que na aldeia é tão fácil, claro, sempre na fiz cidade isso, não é possível. Aqui é impossível. Claro. E já aqui em Lisboa, essa experiência a ser feita de forma piloto, a recolha de matérias orgânicas para compostagem. E a sugestão,
abrindo o frigorífico e vendo o que é que lá está dentro, eu sugeria às pessoas que abrissem o seu armário onde guardam o lixo e fizessem, de facto, uma seleção do que são os lixos orgânicos. E que vejam, no final do dia, ou da semana, ou o que é que vai, na realidade, para dentro do seu caixote do lixo. E aquilo que estão a pôr... ter consciência, tomar consciência. O primeiro passo para combater o desperdício alimentar é ter consciência do desperdício alimentar, não é? E este caminho é o caminho que vamos fazendo também na questão da reciclagem vai dar... As coisas relacionam-se, na verdade. Eu quero agradecer muito à Sra. Ministra Maria de Céu Antunes. Obrigada por ter estado connosco também. Isabel Janeiro, muito obrigada por ter estado connosco também. Vamos falar de prémios, mas agora com a ajuda do Nilton. Muito obrigado, Andreia. Ótimo debate, obrigado às três. Eu sigo agora com isto. Atenção, Andreia, se eu me portar mal, tu puxa-me as orelhas, ok? Nona edição dos Prémios da Agricultura. Este ano tem chovido tanto, sei lá, eu acho que vai haver gente a fazer agricultura e aquacultura ao mesmo tempo. Pelo menos não haverá falta de água, esperemos, porque a rega é uma coisa muito importante na agricultura. Na verdade, a rega é muito importante em tudo. A rega até dá para lavar estátuas. Vejam este exemplo, ao ponto vai a minha tontice. Está um senhor a regar o jardim ali em Belém e eu pedi para lhe entregarem um telefone. Eu estava dentro do carro a filmar e disse que falava o supervisor da Câmara, porque isto, quando fala supervisor, as pessoas atendem logo. Vejam lá esta maluquice. É o seguinte, nós estamos a falar aqui do saneamento básico aqui da Câmara Municipal. Você tem regado a estátua ou não? Não. E é necessário lavar. Quer dizer, andam aqui os estrangeiros e nós temos isso aí tudo porco. Pois, eu posso tentar puxar a manhã até lá. Veja lá se consegue, para lavarmos aí um bocadinho a estátua. Pronto. Estou? Está a ver? Estou a dar água. Mais para cima. Acha que consegue lavá-la até lá acima? Está a ver mais ou menos é que eu estou a apontar, mas eu tenho 9 dedos, está a ver? Sim. Pois, mas ainda falta muito. Anda esta malta a trabalhar e depois vem o Nilton chateá-los. Um simpático, o senhor, falei com ele no final. Já que estamos numa entrega de prémios, eu propunha que se calhar fizéssemos uma coisa nova. Eu peço desculpa, isto é novo, não sei o que é que vai dar, mas imaginem dar prémios. Eu sei, nunca se viu, mas vamos arriscar. Agora, falta dizer que o júri nomeou os vencedores, tendo por base a análise das candidaturas realizadas pela PwC e também os contributos dos comitês técnicos. A PwC, nossa parceira desde o primeiro momento, é responsável por desenvolver esta análise de forma exemplar, pautada pelo rigor, que obviamente muito facilita também aqui a tarefa do júri. Nesta nona edição, e atenção, apesar da atual situação de pandemia, mantivemos os elevados níveis de adesão com 920 candidaturas recebidas. Eu, por acaso, não percebi qual das pandemias é que se referem, se é a do Covid, se é a do Benfica. Não faço ideia, deve ser a da Covid. Bem, em cada candidatura foram avaliados critérios de adoção de boas práticas em vários domínios. Por exemplo, os tópicos analisados incluem, entre outros, o desempenho económico, a estratégia da empresa, as certificações, as atividades de investigação e desenvolvimento e também de inovação, a responsabilidade ambiental e social. E neste ano tão atípico, o júri decidiu criar uma categoria especial, inovação e adaptação à Covid-19, que daqui a nada vamos premiar. Começamos então com os prémios, começamos pela categoria Jovens Agricultores, e esta categoria, como o próprio nome indica, embora tivesse mais graça chamar-se Jovens Agricultores e premiar idosos, mas não quiseram. É uma categoria sem rodeios, é uma categoria Jovens Agricultores, distingue Jovens Agricultores. Eu sei, é demasiado óbvio, também pareceu um bocadinho. Jovens com idades entre os 18 e os 40 anos, quer dizer, com o Ronaldo a marcar golos daquela maneira aos 36, quer dizer, qualquer dia passa a ser jovens dos 18 aos 60. Mas pronto, jovens que se tenham destacado no setor da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária pelos contributos e objetivos alcançados. Nesta categoria, o júri atribuiu também uma menção honrosa e um prémio. São as mãos largas. Agora, antes de começarmos, eu gostava de lançar aqui regras. Atenção a todos os nomeados. Eu preciso que liguem as câmaras para nós vos vermos, para registarmos, fotografarmos este momento que aqui temos, vocês receberem estes prémios. Queremos também mostrar
todos os finalistas, para isso precisamos das câmaras ligadas, e que tenham também à mão as réplicas dos troféus e as placas que enviámos para vocês. Ok? Vamos a isto? Então lá, liguem as câmaras, tenham as placas prontas. Vamos então aos finalistas desta primeira categoria. Temos a câmara ligada, muito bem. Bárbara Vieira, boa tarde. Bárbara Vieira Monteiro, Cristóvão Ferreira, Henrique Regalado, Hugo Bacalhau e Marta Gil Silva. Boa tarde, bem-vindos. Vocês estão aqui neste primeiro prémio e nesta primeira menção honrosa, é o primeiro que vamos entregar aqui. Começamos com esta menção honrosa que vai para... Quem é o Hugo Bacalhau? Hugo Bacalhau, muitos parabéns, a menção honrosa. Quer vê-la, quer ver a sua, lá está, que enviámos para casa em jeito de teaser, já pôs a placa vencedor, muito bem, Hugo percebeu aqui a nossa fantástica dica. Eu, entretanto, tenho aqui a sua, que por uma módica quantia, não, mentira, nós enviamos, não é preciso pagar nada. Muitos parabéns, Hugo. E atenção, para quem está a dizer, então, mas vamos lá ver, vocês não têm um vídeo para ficarmos a conhecer melhor o que é que o Hugo Bacalhau faz para ter merecido esta menção honrosa? Ainda bem que perguntam, claro que temos. A Goji Nature dedica-se à produção de bagas de goji biológicas. Neste momento temos no mercado 4 produtos, as bagas de goji frescas, foi a inovação e a novidade em 2018 quando entramos no mercado. Temos as bagas de goji desidratadas, temos uma compota de goji e temos uma geleia picante de goji. Brevemente vamos também lançar no mercado ainda este mês 3 novas referências de compota, onde a base é sempre o goji, mas depois temos outras misturas de fruta, como por exemplo a romã, a laranja ou o limão. E muito em breve também uma tablete de chocolate com bagas de goji biológico também. Como dizia, os nossos produtos, portanto, são 100% biológicos, 100% naturais e tentamos também ao máximo que sejam 100% portugueses, ou seja, todos os ingredientes e todas as empresas com quem fazemos parceria sejam sempre empresas portuguesas. Os principais desafios da Goji Nature até à data foram, na realidade, o facto de ser uma cultura emergente, ainda não haver grandes informações relativamente a esta mesma cultura e, portanto, nós temos criado este projeto de raiz um bocadinho à base de tentativa e erro e com referência a alguns documentos no estrangeiro que fomos encontrando. Depois do projeto implantado, se calhar pode-se dizer que ainda assim existe uma outra dificuldade, que é relativamente à comercialização das bagas desidratadas, aqui a concorrência com o produto chinês. Se bem que nós temos nichos de mercado totalmente diferentes, ainda assim pode-se dizer que é um desafio. No futuro, a ideia será também, portanto, lançar novos produtos, sempre com a base do goji e portanto, sempre também 100% biológicos. Parabéns, Hugo Bacalhau. E eu estava à espera de uma produção de bacalhau em terra. Bem, mas esta categoria Jovem Agricultor não tem só uma menção honrosa, porque ia saber a pouco, não era? Ia saber, mas não há mais que isto. Tem também um vencedor. Aliás, o Hugo pôs logo a placa de vencedor. Hugo, era a menção honrosa. Portanto, preparem as vossas placas e o prémio vai para... Eu quero que, atenção, ponham as placas agora. Tenho que pôr as placas todas. Vamos lá. O prémio Jovem Agricultor, nesta 9ª edição, vai para... Eu acho que temos uma menina. Haverá uma senhora nisto? Maria Gil Silva, sócia-gerente da S Farming. Parabéns, muitos parabéns. Que, apesar de não estar presente, nós temos o David Silva em representação. David Silva em representação. Parabéns, David, parabéns, Maria. Eu tenho aqui a placa, aceita MBWay para vos enviar isto. E atenção, já que ganhou, como é óbvio, ganhou, merece também então que mostremos aqui um vídeo para ficarmos a conhecer melhor o trabalho da S Farming. Parabéns.
A S-Farming adaptou e desenvolveu as suas produções com parcerias, contentores de terras de montado, nomeadamente na zona do Alentejo, reduzindo assim desta forma o risco de operação através da ausência de investimento em instalações e custos fixos associados à atividade, e criou um modelo de negócio B2B que se baseia na criação de animais não detidos pela própria S-Farming, mas sim pertencente às principais indústrias escoadoras do produto final. Os principais desafios da S-Farming passam por conseguirmos escalar o nosso negócio, ou seja, efetuar colaborações com diferentes agricultores, seja na região do Alentejo ou mesmo no centro e norte do país, para conseguirmos ter mais parcerias, para conseguirmos explorar mais animais. Então, os nossos objetivos de futuro passam por ser 3. Ser o mais eficiente possíveis ao nível da produção dos animais, através de redução de custos e da aposta na saúde dos mesmos. Segundo, alavancar o nosso modelo de negócio, encontrando cada vez mais proprietários de terras que acabem por fazer parcerias com a S-Farming. Terceiro, a médio e longo prazo, a S-Farming quer encontrar clientes e parceiros novos para replicar o modelo de negócio atual, mantendo sempre os pressupostos de produção para outras espécies, como bovinos e ovinos. Parabéns, e se foram finalistas são também vencedores, por isso mesmo eu peço aos restantes que coloquem, aliás a todos, coloquem as placas para tentarmos fazer aqui um registro. Podem colocar o tentar novamente, porque nós assim ficamos com certeza que contamos com vocês na próxima edição e obviamente vamos fazer aqui um registro com vocês, os 5 finalistas desta categoria Jovens Agricultores. Parabéns a todos. Vamos lá, coloquem as placas para nós conseguirmos então fazer aqui o registro fotográfico deste belo momento. E parabéns novamente. Parabéns a todos, parabéns Hugo Bacalhau, parabéns a S-Farming. E agora temos uma categoria empresário em nome individual. Se fossem prémios na política, seria, sei lá, empresário em nome individual, ganhava o André Ventura, sei lá, o Chega, sei lá, o prémio Startup, não faço ideia. Mas não, empresário em nome individual é um prémio destinado a empresários em nome individual. Sim, é mais um prémio óbvio. Empresários que se tenham destacado nos últimos 3 anos no setor da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária. Os finalistas desta categoria, e eu peço novamente, liguem as câmaras para nós conseguirmos ver e darmos aqui um abraço virtual a todos vocês, são Domingos Alves de Sousa, representado por Patrícia Alves de Sousa, Gilberto Pintado, Hugo Bacalhau, novamente, ganhou há pouco uma menção honrosa, Maria Mendes e Miguel Guisado. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Temos ali um temos todos ali impecáveis. Muito bem, nesta categoria o júri atribuiu também uma menção honrosa para além do prémio. Estes júris estão mãos largas. E atenção que agora é aquele momento em que têm de ter os troféus e as placas que receberam antecipadamente à mão, antes de eu anunciar os distinguidos. Vamos a isto? Prontos, câmaras ligadas, têm as placas. Menção honrosa vai para Miguel Guisado. Muitos parabéns, Miguel Guisado. Quer a sua menção honrosa com o prémio, colada aí a menção honrosa. Muito bem, assim é que é. Está a ver, Hugo Bacalhau? É assim que se faz. O Hugo foi logo para o vencedor. Assim é que é. Ótimo. Muito bem, eu tenho aqui depois para entregar a versão. E agora vamos, obviamente, ver o vídeo para ficar a conhecer melhor o trabalho deste vencedor, o trabalho deste prémio. Vamos lá. A Quinta da Pova é uma exploração agrícola que se dedica à produção de uva IGP Lisboa e fruticultura através de pomares tradicionais de sequeiro de pereiras, variedades tradicionais portuguesas, onde se produz um destilado premium de parada, que é o Old Nosey. O Old Nosey é um produto único que é feito de acordo com os métodos franceses
e que tem um enquadramento ambiental muito interessante, porque é produzido de forma sustentável. O principal desafio é conseguir escoar a produção de pera, que outrora era vendida de uma forma em fresco, de acordo com as regras da normalização, bastante exigentes, e agora conseguir, com esta diferenciação e com um produto totalmente de qualidade ímpar, vendê-lo por esta via. O principal desafio futuro é a exportação, que foi iniciada através de contactos com o Reino Unido, através da Embaixada, através da ICEP, também em França, também com a República Checa, com Portugal, mas que foram infelizmente interrompidos devido ao Covid-19 e esperamos retomá-los o mais breve possível pela qualidade do produto e o interesse que tem a nível da Europa do Norte e Centro e pela própria história napoleónica que é comum a toda a nossa Europa. E também o produto afirmar-se como um produto único turístico ligado às linhas de Torres Vedras. Parabéns por este prémio, fiquei sem perceber de que era o guisado. E para receber este troféu de vencedor nesta categoria ENI, que para quem estava desatento, ENI é empresário em nome individual, vamos ver quem é que vai levantar então a placa e receber depois em casa este prémio. Ora, o vencedor que tem esse árduo trabalho é Gilberto Pintado. Parabéns. Gilberto, quer ver o troféu então? Não tem o troféu? Não tem consigo o troféu? Ah, está ali vencedor, já estava à espera. Muito bem, parabéns. Muito bem, Gilberto, muito obrigado. E nós tivemos um pintado, agora um guisado, agora um pintado, quer dizer, isto é uma categoria que rima. Vamos então conhecer melhor este vencedor pintado. A nossa empresa Biofreixo, essencialmente tem três vertentes, que é o vinho biológico, fazemos o tinto e o rosé, é um vinho sem sulfitos. Depois temos a vertente da cerveja artesanal, fazemos a branca, a ale e a stout, a preta. Nós temos a plantação do lúpulo, sememos a cevada, fazemos a maltagem, fazemos todo o processo e está certificado em modo biológico. Depois temos o azeite, nós temos um lagar de extração a frio, um lagar ecológico, em que fazemos três modalidades do nosso azeite, que é o lote verde, quando a azeitona está verde, depois conforme a maturação mista fazemos o lote misto e depois em dezembro, janeiro fazemos o lote maduro, quando ela está mesmo preta. Os desafios que temos futuramente será além de manter esta qualidade, estamos a preparar o primeiro centro de interpretação da enologia biológica e biodinâmica, em que a ideia é mostrar às pessoas todo o ciclo da parte dos vinhos, onde as pessoas poderão fazer provas, na altura da verificação poderão ver como se faz o vinho e chamar a atenção dessas práticas oloístas antigas que se praticavam em função destas partes mais modernas. Os principais objetivos que temos definidos para a Biofreixo, além de manter a qualidade que estamos, desenvolver novos produtos, novos projetos que temos ligados e de maneira a conseguirmos incentivarmos também outros produtores locais, vendo também os nossos produtos e ampliando também essa variedade dos produtos que temos. Muito bem, ótimo trabalho e parabéns aos senhores empresários em nome individual e pelo trabalho e obviamente pelo prémio também. Eu agora pedi então aos restantes a todos vocês colocassem então as placas do Tentar novamente para a próxima edição, os outros e fazemos então este registro, fazemos aqui este registro deste momento. Finalistas desta categoria ENI Empresário em nome individual, parabéns a todos
e muito obrigado também. E agora passamos à categoria empresas agrodigitais, que provam que afinal sempre há teletrabalho na agricultura, não é? Agrodigitais, eu espero que sim, consigam. Isto é um prémio destinado a distinguir empresas, então trava-línguas, empresas dos setores da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária, que através dos recursos e tecnologias digitais contribuem para o aumento da capacidade produtiva e ou transportadora da qualidade da produção, da rentabilidade, do modelo de negócio para melhorar entre quem produz e quem consome. Somos, na verdade, nós. Eles estão a falar de mim. Os finalistas desta categoria são... Já cá estão todos, muito bem, muito obrigado. A Griangos, a Granfer, a Quinta da Cholda e a Symington Family Estates, que giro, e a White and Green Natural. Parabéns a todos. Estão prontos então? Troféus preparados? Têm os troféus todos? Vamos a isso. Eu quero lá está, coloquem, já sabem como é que funciona, coloquem depois quem for o vencedor, porque aqui o júri foi muito poupado. O júri não é de andar a dar menções honrosas assim à maluca, portanto assim sem mais nem menos, não é? Portanto nós vamos direto para o vencedor, que nesta categoria é a Symington Family Estates. Estava eu a brincar com os States e são os vencedores, representados aqui pelo Afonso Machado. Aí no Douro, Afonso tem o seu croma a furar, tem um croma com o Douro, aí os socalcos, mas na verdade está aí a desaparecer e a aparecer. Mas lá está, eu sei TMBWay e posso-lhe mandar este original, Muitos parabéns, Afonso, muito obrigado. E lá porque poupámos numa menção honrosa, não quer dizer que tenhamos poupado no vídeo, hein? Vamos a isto. A Symington Family Estates é uma empresa familiar há mais que 120 anos. Nós somos produtores de vinho de Porto, com mais que 1000 hectares na região do Mercado de Douro de vinho. Nós somos uma empresa principalmente de exportação, enquanto mais que 80% da nossa produção é exportada. Somos uma empresa com empresas de distribuição tanto em Portugal como no Reino Unido como nos Estados Unidos. Os principais desafios da nossa empresa é procurar produzir vinhos de mais elevada qualidade para criar valor a partir das nossas vinhas no Douro, fazendo os melhores vinhos possíveis, utilizando tecnologias de ponta, e que isto também é um tema para nós muito importante. Temos já há muitos anos tido uma grande preocupação com o ambiente e estes desafios depois também passam para a área comercial, onde nós procuramos desenvolver novos produtos que vão atrair novos consumidores para vinho do Porto e manter aqueles que temos atualmente. Para o futuro temos que manter a cultura de melhoramento contínuo na nossa empresa, apostando fortemente na investigação e desenvolvimento para ser cada vez mais competitivos no mercado. Temos que nos preocupar, como uma família, de entregar à quinta geração uma empresa melhor e mais sustentável do que recebemos dos nossos pais. Charles Symington, que eu já estava a chamar Afonso, agora vai ter que mudar o nome, é uma chatice, terá que mudar o nome, isto é assim, Charles, é a vida. Fica mais português, pronto, não é? Porque assim não consegue enganar. Eu agora pedia, parabéns antes de mais e parabéns pelo vosso trabalho, eu pedi aos restantes então e a todos que colocassem as placas, os restantes tocam o tentar novamente na próxima edição, queremos contar com vocês, senão vamos bater-vos à porta para o ano, e vamos fazer aqui a foto, também para terem justificação do que é que estiveram a fazer em casa, não é? Onde é que estiveste este tempo todo a ver maluquices na internet? Não, tenho aqui a prova, olha lá. Eles até tiraram uma foto e tudo. Portanto, cá está. Muitos parabéns, assim é que é assim, fica registado para todo o sempre.
Parabéns a todos. E para quem está aí agora a murmurar, atenção, quando é que chega a categoria empresas exportadoras? Que já montes de gente perguntou. Ainda bem que falam nisso, porque é agora. É agora que é um prémio que visa distinguir empresas dos setores da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária que se tenham destacado nos últimos 3 anos, atenção, pelo crescimento e desempenho dos mercados externos, contribuindo para a dinâmica da internacionalização do setor agroalimentar português. Ok? Os finalistas desta excelente categoria são Adega Ponte da Barca, Mendes Gonçalves, a Niport, olá, Paladinho e atrás, a Quinta da Lixa e a Quinta da Rasa. Estão bons? Está tudo bem? Braço no ar? Estão a ouvir bem? Espetáculo. Esta tecnologia é uma maravilha. Podíamos quase fazer aqui já uma prova de vinhos online e tudo. Troféus preparados, então, já sabem. Isto é uma chatice, porque também só tenho um vencedor para anunciar aqui. Aqui o júri está mesmo a poupar nas menções honrosas. E o prémio, então, Empresas Exportadoras, vai para... É um de vocês os 5, já é uma dica. Mendes e Gonçalves, parabéns. Muitos parabéns, Alexandre Gonçalves. Quero ver esse troféu aí erguido aos céus e para o estrangeiro também, para eles verem lá no estrangeiro. Para onde vocês vendem. Eu já estive aí na Paladinho, parabéns pelo vosso trabalho. Muito bem. E se calhar vamos, pronto, é uma categoria empresas exportadoras, quer dizer, não estaria completa se nós não tivéssemos um vídeo então do vencedor. Vamos lá, com picante. Nós somos a Mendes Gonçalves, somos produtores de vinagres, molhos e condimentos. Estamos na Golgã há 39 anos, desde 1982. Nós, neste momento, somos completamente focados em soluções para cliente. Temos uma filosofia completamente vocacionada para fazer tailor-made solutions e é assim que o mercado e os nossos parceiros nos reconhecem. Também temos as nossas próprias marcas, a Paladinho sendo das mais conhecidas, mas também a Peninsular, a Dona Pureza e a Creative, que fazem parte do nosso portfólio de marcas, com os quais nós abordamos tanto o mercado nacional como também o de internacionalização. Os principais desafios que temos em mãos são aqueles sempre inerentes a qualquer negócio. No entanto, neste momento não podemos ignorar o grande desafio que temos todos em mão, todo o mundo, que é a pandemia. Os efeitos da pandemia trouxeram uma complexidade brutal ao nosso negócio, porque todos os dias nós vamos sentindo o pulso da evolução da pandemia, tanto no nosso país como para os mercados onde exportamos, sabendo sempre como é que as coisas estão a evoluir num determinado mercado. Se as encomendas param, quer dizer que a pandemia está a atingir alguns picos, ou então se começa a suavizar, de repente todas as encomendas começam a cair. Por isso, uma das coisas que nós hoje aprendemos foi gerir o negócio ao dia e ter essa flexibilidade que comentava na pergunta anterior, esse foco no mercado e foco no cliente tem-nos permitido conseguir superar todos esses desafios que hoje passamos. Os desafios do futuro penso que se prendem com a reinvenção dos negócios para os tempos atuais. Também a própria pandemia trouxe alguns valores diferentes para toda a sociedade e eu penso que as empresas vão ter que se adaptar a isso. Por essa razão, nós o ano passado redefinimos o propósito da empresa e hoje a Mendes Gonçalves quer ser uma referência na alimentação do futuro, com rigor e exigência, impactando positivamente tanto nas nossas pessoas da empresa como na sociedade e o meio ambiente. Parabéns, Mendes Gonçalves, e vamos fazer a foto de conjunto, a foto que prova que aqui estivemos com todos os finalistas desta categoria. Parabéns para vocês, cá está, muito bem, giríssimo, isto funciona e tudo. Então, falta aqui um prémio, temos aqui um prémio a faltar, então. Temos 4, falta um meio. Está frisado, foi abaixo. Nós colocamos em Photoshop, nós pomos aí o prémio. E agora passamos à parte mais verde desta 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura 2020, Empresas Sustentáveis. Um prémio que visa distinguir empresas de setores da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária que se dediquem à produção de recursos biológicos renováveis e que convertam também esses recursos e os seus fluxos em resíduos, em produtos
produtos inovadores de valor acrescentado com, sei lá, como alimento para o consumo humano ou animal, produtos de base biológica e bioenergia, bem como a inovação no setor agroalimentar a nível da produção, transformação e desenvolvimento de produtos novos ou melhorados que contribuam também para a redução da pegada ecológica, e isso é que é importante. E atenção, uma ideia para vocês: Covid, produção biológica, isso é que é parvo, eu sei, pronto, então esqueçam. Os finalistas desta grande categoria são... Cá estão eles, muito bem. Internet em Portugal é brutal, conseguimos ter toda a gente aqui. Vino Soalheiros, é Soalheiros ou Soalheiros? Estava aqui, sou mais Soalheiros. A Agroguiar, a Montiqueijo, a Inoliva e a Cooper Frutas. Parabéns a todos por estarem aqui connosco nesta tarde. Já sabem que têm que ter os troféus preparados, vamos lá. Desta vez o júri volta a perder a cabeça, ligaram-me agora a dizer, olha, vamos perder a cabeça, vamos dar uma menção honrosa. Só para dinamizar isto. E a menção honrosa vai precisamente para a minha dúvida linguística, Vino Soalheiros. Parabéns. Vino Soalheiros, cá está. Tem que pôr a placa, tem que pôr aí a placa para nós fazermos aqui o pin na janela. É o Luís Cerdeira, certo? Luís Cerdeira, vamos lá. Troféu ao alto, vamos a isto. Muito bem. O troféu depois é comido pelo croma, porque tem lá o croma na fotografia. Mas pronto, seja como for, é uma menção honrosa no pacote completo, com direito a vídeo e tudo. Vamos lá conhecer isto. O assoalheiro começou em 1974 com o meu pai e a minha mãe e foi um produtor pioneiro em Melgaço ligado ao alvarinho. O nosso trajeto sempre foi, desde sempre, ligado a esta variedade, a esta casta, ao alvarinho e ao vinho alvarinho, por isso temos várias dimensões dentro deste perfil. Criámos em primeiro lugar a nossa sustentabilidade económica, as diferentes variedades de vinhos. E hoje em dia estamos cada vez mais focados na nossa sustentabilidade futura, que é a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. Nós vamos construindo desafios à medida que as exigências começam a aparecer no nosso caminho. Um grande desafio que temos é sempre o de não estar confortáveis. Por isso, nos valores da marca, nos valores do soalheiro, sempre inovação, nos valores do soalheiro, sempre qualidade e consistência. Projetos para o futuro, muito simples. Nós neste momento temos o soalheiro dividido em áreas como as infusões, como a adega, como a vinha, como o enoturismo, e começamos a meter um bocadinho a nossa alma, o nosso ser no alojamento local. Por isso, projetos para o futuro é fazer crescer cada uma destas áreas numa perspectiva socio-económico-ambiental. E isto nos 40 países onde estamos neste momento e em Portugal, que é o nosso país pai e mãe e onde somos realmente muito felizes. E como 2 mais 2 são 4, depois da menção honrosa temos este prémio, que é o prémio do vencedor e que vai para... Vamos ter rufos de tambores. A Agroguiar, parabéns. Rodrigo Reis, aqui, e família também, muito bem, Rodrigo, parabéns, CEO da Agroguiar. Muitos parabéns. E quero o troféu, cá está, vencedor, já tinha preparado. E se me enviar neste momento 100 € por MBWay, eu consigo que passem um vídeo da Agroguiar. Não, mentira, mentira, já tínhamos o vídeo preparado e é grátis. E parabéns, novamente. A Agroguiar foi fundada em 2007 e assume-se como uma empresa que cultiva, processa e distribui frutos secos, nomeadamente a castanha, que é o nosso produto core, e fruta congelada. Os principais destinos dos nossos produtos é para abastecimento às demais indústrias alimentares que vão
consequentemente, seguir a transformar as nossas matérias-primas congeladas e o retalho alimentar. Os nossos principais desafios são a sustentabilidade do nosso negócio, mantendo-nos competitivos nos mercados onde atuamos, e para isso, basicamente, temos que cada vez mais olhar para a otimização dos nossos processos produtivos, numa ótica sempre de sustentabilidade e de, portanto, acrescentar valor aos nossos produtos. Os grandes objetivos nos próximos anos é consolidar a nossa posição de mercado, as nossas cotas de mercado e tentar, obviamente, somos ambiciosos, tentar crescer nos nossos produtos core e em outros que possam surgir, quer por iniciativa da nossa empresa e, digamos, sobretudo de inovação que possamos acrescentar à nossa atividade, quer por desafios dos próprios clientes que todos os anos nos lançam desafios nos nossos campos de atuação, nomeadamente na distribuição de fruta congelada. Todos os anos temos conseguido acrescentar novos frutos congelados para que as indústrias alimentares e também o retalho alimentar possa ter cada vez mais uma oferta alargada de fruta congelada de qualidade para consumo durante todo o ano. Parabéns à AgroGuiar por este prémio, nesta 9ª edição dos Prémios da Agricultura. E agora, se calhar, fazemos a foto. Nós temos que ter um registro disto. Vamos lá, então, todos com o prémio. Atenção, todos com o prémio para cima. Vamos fazer... Atenção, eu explico. Estes foram os prémios Dummy que receberam em casa. São uma placa para depois porem menção honrosa vencedor, conforme o tente novamente e para o ano têm a garantia, têm a obrigação, neste caso, de estarem cá e contarmos com vocês. Parabéns, muito obrigado. Parabéns a todos os finalistas. Já o disse, são finalistas, são vencedores também. E nestes tempos estranhos que vivemos, foi criada uma nova categoria, Inovação e Adaptação à Covid-19. Aqui será atribuído um prémio por nomeação dos membros dos comitês e do júri, com o objetivo de distinguir o empresário ou a empresa que tenha demonstrado melhor capacidade de fazer face aos constrangimentos resultantes da pandemia nas várias dimensões do seu negócio, designadamente na sua capacidade de adaptação e até reinvenção da atividade ao contexto da pandemia Covid-19, através da continuidade do negócio, preservação dos recursos humanos, disponibilização dos produtos ou até serviços alternativos aptos para fazer e satisfazer as novas necessidades do mercado que está nesta mutação. Não temos, portanto, um finalista, mas sim, ou neste caso finalistas, mas sim um vencedor direto. E o prémio Inovação à Adaptação de Covid-19 vai para... Vamos a isto? A Semear. Parabéns, João Amado. Venha de lá esse troféu, João Amado. Tudo bem? Parabéns. O João aqui em direto connosco. João Amado, já com o prémio, neste caso não tinha grande alternativa, para... E vamos já agora, João, já que está aqui connosco também, vamos ver um vídeo para perceber o que a Semear semeou. Isto é mais um trava-línguas, Semear semeou. Vamos lá. Parabéns, João. O Semear é um projeto, um programa que faz parte da Associação BIP Inclusão para a Deficiência, portanto somos uma instituição particular de sociedade social que temos como missão a integração socioprofissional de jovens e adultos com dificuldade intelectual e do desenvolvimento. E para isso atuamos em 3 áreas de funcionamento. Temos uma academia ou uma escola de formação profissional, onde damos formação no setor agroalimentar para este público-alvo, e 2 negócios sociais. Um deles, a mercearia, que é uma unidade de transformação, onde, através de recolha de produtos em risco de desperdício alimentar, transformamos em produtos gourmet, e uma unidade agrícola, esta aqui que está por trás de nós, que é o Semear na Terra, que é uma exploração agrícola biológica, onde produzimos produtos frescos biológicos e vendemos em formato de cabazes para o consumidor final, ou para empresas, ou até para a restauração. O importante deste projeto é que em todas estas unidades participam formandos e pessoas com dificuldade intelectual e de desenvolvimento que aqui trabalham.
O grande desafio é, como uma organização do terceiro setor, garantir que este projeto segue em frente, que cada vez que consigamos ter mais beneficiários, sendo sustentáveis. Os objetivos é sermos uma unidade agrícola e de um projeto de referência nacional e até internacional, um modelo de formação, de capacitação e de emprego para este público-alvo, de forma a sermos replicáveis noutras zonas do país. O nosso sonho é sermos grandes, em ter um impacto gigante na população portuguesa e até na população internacional, trazendo enorme valor social e ambiental para a nossa sociedade. E agora temos de tirar uma foto, quer dizer, não temos, João Amado, não temos aqui os 5 finalistas, temos o João diretamente aqui com a semear, mas precisamos de uma foto, João. Temos que confirmar que isto aconteceu. Cá está o vencedor então desta categoria, obviamente forçada pela pandemia da Covid-19. João, muitos parabéns. Ficamos cá os dois na fotografia e está registado. Pode já pôr nas redes sociais e fazer um beijo aos amigos. Olha, hoje já ganhou. E só temos mais uma categoria, o que quer dizer que estamos quase a terminar, até porque vocês têm que ir jantar, não é? E se ainda há pouco eu falava da chuva abundante que temos este ano, eu li sobre os níveis do Alqueva estarem em níveis que há muito tempo não se via, mas na verdade a pergunta é quem é que paga a água da chuva? Que é que muita gente não pensa nisso, tipo, então, mas já a água cai do ar, mas não tem dono, tem, essa que é essa. Boa tarde, peço desculpa incomodá-lo. É o seguinte, nós estamos a ligar por causa da conta da água. Da conta da água? Sim. Qual a conta da água? A conta da água que se encontra ainda por liquidar. Pois, mas eu agora estou aqui em baixo que vim aqui a ocasião. E quem trata disso é sempre a minha mulher, ela que trata dessas coisas. Eu agora não tenho aqui, mas isto está pago, ela paga logo. Vem cá tirar a conta e ela paga. Não, peraí, está a confundir. Portanto, o senhor está a falar da conta da água da rede pública, certo? É que a gente aqui tem. Isto agora chovia esta meia dúzia de dias, agora agora tem chovido, a gente agora não está praticamente a gastar água. Está bem, mas essa água da chuva tem dono. E agora vou ir pagar a água da chuva? Então, mas quem é que você acha que lhe mandou para aí a chuva? Então, mas isto chove em todo lado. Então, porque nós... Eu nunca dei notícia de ninguém pagar a água da chuva. Porque é uma portaria recente. É uma porcaria recente? É uma portaria, isto é uma portaria, uma decisão de... Pois eu disse, é possível, mas... A água tem dono. A água cai dentro do tanque. Sim. Então se cai dentro do tanque é minha. Não, mas está bem, mas ela já não é sua antes de cair. Ela quando vem de cima já não é sua. E agora vou pagar essa água? O senhor agora vai ter que pagar essa água. Pois não vou não, não pago não. Vai ter que pagar pago, porque ela tem a dono. outra pago que toda a vida paguei a água. Mas essa água não pago. Mas não pago. Não, mas vai ter que pagar, senão a gente corta-lhe a chuva. Não pago. Isto é um país só prejudica quem trabalha. Não pago. Mas tem que ser. Isto são para cima de 2.500 euros, não sei se sabe. Para cima do quê? Para cima de 2.500 euros tem aqui em chuva para pagar. Eu pago, mas é uma pouca que pago. Não pago isso. Então, mas se o senhor não efetua o pagamento... Não, o que estou a dizer. Pode dizer o 600 que não pago. Vou dizer uma coisa, é que se o senhor não efetua o pagamento, nós, portanto, vamos ter que cortar o fornecimento, está a ver? Então, e como é que vocês fazem isso? Então, nós, obviamente, isto é através de um computador, é um algoritmo que é reprogramado, portanto, e o satélite está a ver? O satélite, a partir do momento que portanto, foca para aí, portanto, acabou-se a chuva. Quer dizer que se não pagar, cortem a chuva. Cortamos a chuva, é isso. Nós primeiro enviamos um drone para efetuar uma acariação do terreno, para ver se está de coisa, e depois é efetuado o corte. Mas no qual terreno? Vem cá ao meio terreno? O drone, sim, o drone vai sobrevoar, vai ao terreno. Isso é o quê? Portanto, é uma coisa que nós mandamos para aí para fazer, portanto, a averiguação. Mas não pode entrar aqui no meio terreno, aqui no meio terreno não entra. Não, o drone anda aí. Não anda não. Isso aqui é bom. Não anda Anda em cima só. Não anda não. Aqui no meio terreno não metem aqui as patas. Já o ano passado, isto aqui praticamente não choveu. Pois, fomos nós. Aí foram vocês? Já fomos nós. Canalha de um isto é sempre... É só quem trabalha, isto é prejudicar quem trabalha. Aqui no meio terreno não metem as patas. Está a perceber o que estou a dizer? Estou a perceber, mas... E não vou pagar. Era preferível, é que se nós apontamos o satélite para aí, então ouça lá, isto é preferível uma pouca e pagar não pago. E ainda lhe digo mais, se vocês aqui metem isso, como está a dizer que vem aqui pôr, o satélite. desligar a chuva,
perca a cabeça. Eu perco a cabeça, mas fica aqui um. Pois, mas tem que efetuar o pagamento, senão para a semana nós vamos desligar. Ouça lá mesmo que eu vou dizer. Estraga a minha vida, mas eu dou aqui cabo de um está a perceber? E pagar não pago. Ai, vocês me venham cortar a chuva. Está a perceber? Estou, mas... E depois ligar 50 vezes ao senhor a explicar-lhe. E não consegui. Mas pronto. Olha, como é tradição, se calhar concluímos esta cerimónia com a distinção maior que é o Prémio Personalidade, também eleito por nomeação dos membros dos comitês e do júri, e com o objetivo de distinguir um empresário, uma personalidade, pela sua carreira, ousadia, empreendedorismo e o contributo para o desenvolvimento de um ou vários dos setores de atividade aqui abrangidos. E é um prémio, para vocês terem uma ideia, que é um prémio com tanta categoria que nem sou eu a apresentar. Portanto, vejam lá o nível que isto é. Aliás, eu peço a ajuda de um membro do júri, Emílio Gomes, que me vai então ajudar a apresentar este prémio, só para eu não lhe tirar aqui a categoria. Muito obrigado. Obrigado por não retirar a categoria e um cumprimento especial a todos os finalistas e premiados, alguns dos quais eu conheço. Bem-aja a todos pela vossa participação e muito obrigado por aquilo que fazem pelo país. É uma honra enorme. Que me foi concedida pelos promotores deste prémio, Cofina Jornal de Negócios, e é uma honra enorme porque ainda por cima é a área em que eu trabalhei há muitos anos e eu só lamento esta forma digital porque acho que a personalidade do ano merecia um abraço muito forte em termos pessoais de agradecimento. Agradecimento por uma história muito bonita, com muitos anos já, mas sobretudo por alguém que, mais do que ficar preso à história, honra a história, mas olha para o futuro, e olha para o futuro com um ânimo muito elevado. Quando ele, em 1958, assumiu a liderança da Casa Manuel dos Santos, fundada em 1875, e que abatia aves, então, em Lisboa, comprava para vender no centro de Lisboa, uma casa fundada por um tio-avô, a partir desse momento escreveu-se uma história que, a partir da década dos anos 60, 70, é uma história muito longa, ligada ao setor da ciência animal, ao setor do agroalimentar em termos globais e que nos orgulha a todos enquanto portugueses e nos motiva a ser gratos por quem lidera um trabalho destes. E, portanto, eu, antes de mais, enquanto português, gostava de agradecer ao Sr. José António Santos, que é a personalidade que hoje distinguimos, gostava de lhe agradecer o contributo que ele tem dado para o desenvolvimento do país, desde que assumiu, ainda muito novo, esta liderança. E, portanto, ele transmite-nos valores simples de base ao seu grupo, como sejam a honestidade, o trabalho e a visão, como os 3 pilares do desenvolvimento. Desde muito cedo também percebeu que as questões da sustentabilidade seriam um pilar do futuro e o seu grupo, o Grupo Valouro, onde a qualidade e a inovação estão sempre presentes, também fez da sustentabilidade e da responsabilidade social um paradigma do desenvolvimento e viu sempre, teve essa visão, ver antes dos outros, atuar em primeiro, antecipar acontecimentos. Foi condecorado como grande oficial da Ordem de Mérito Industrial, muito justamente, e também um legado muito forte em termos de mecenato e de contributo. Mas é sobretudo um homem do mundo da ciência animal e do agroalimentar que nós hoje homenageamos, uma pessoa que honra a sua história, que honra a história da sua família e que nos tem dado um contributo muito, muito elevado. Eu termino quase com um exemplo um pouco de algum humor, porque as pessoas têm que ter consciência que se não fosse hoje, por exemplo, o custo unitário tão baixo a que se disponibiliza no mercado a proteína de frango, a fome no mundo seria algo muito mais elevado e o trabalho ao nível de melhoramento genético e produtivo neste domínio é tão elevado que uma vez, e atribui-se esta frase ao seu irmão gêmeo, António José, quando lhe questionaram se não haveria mais nada, ainda mais barato que 1 quilo de frango, ele terá respondido, sim senhor, meio quilo de frango.
e, portanto, um sentido de humor também sempre presente, uma alegria pela vida muito grande, muito futuro pela frente, uma enorme ambição de fazer coisas. Sr. José António Santos, em nome do júri, muito obrigado por aquilo que nos tem legado e pelo trabalho que vai continuar a fazer. Bem-aja e um grande abraço que, quando for oportuno, será pessoal. Ora, boa noite. Senhora Ministra da Agricultura, Doutora Maria do Céu Antunes, Dr. Otávio Ribeiro, Grupo Cofina, faz parte do júri, Dr. Pedro Barreto, administrador do BPI, Doutora Isabel Joné, senhores jornalistas da CMTV, Dr. Emílio Gomes, do júri, minhas senhoras e meus senhores. Nas minhas primeiras palavras, desejo manifestar que me sinto muito honrado com a presença da Senhora Ministra da Agricultura, Doutora Maria do Céu Antunes, na atribuição do Prémio Nacional da Agricultura, em boa hora instituído pelo BPI e pela Cofina, a quem expresso o meu reconhecimento na pessoa do Sr. Dr. Pedro Barreto, cujas amáveis palavras muito agradeço. Seja-me permitido felicitar a escolha do tema escolhido para esta cerimónia, pois devo confessar que ao longo de 66 anos de atividade do setor avícola sempre atribuí grande importância ao combate ao desperdício alimentar, bem como à economia circular. A propósito do que procede, cito brevemente duas iniciativas que ilustram a minha referida preocupação. Na longínqua década de 1960, a minha família, Grupo Valoro, instalou pela primeira vez na Europa um equipamento de proveniência norte-americana dedicado ao tratamento térmico de subprodutos provenientes de matadores de aves, para seu posterior aproveitamento e alimentação animal como fonte proteica de grande interesse nutricional. Ainda no âmbito da economia circular, nos finais do século XX, iniciámos no Alentejo a construção de um complexo avícola com capacidade para produzir 15 milhões de frangos por ano. Na mesma propriedade, ou nas suas proximidades, instalámos os principais segmentos que entregam a fileira da carne de frango, desde o pinto de dia, à alimentação, à criação e ao abate dos frangos. Adicionalmente, também procedemos ao tratamento térmico dos subprodutos do matador, utilizados no fabrico de alimentos para animais de companhia e ainda à compostagem dos estrumes retirados das camas das aves para fertilização agrícola. A concluir, seja-me permitido referir que, apesar da pobreza extrema ter vindo a decrescer no mundo, especialmente nas últimas décadas, considero que é um dever moral dos países ricos apoiarem mais de 1.000 milhões de pessoas ainda a viverem em situações miseráveis, inclusive em Portugal, assim como noutros países da Europa. Para tal, proponho que a União Europeia dispense apoio técnico no domínio da produção agrícola e, ademais, corresponde ao apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, no sentido de aumentar a sua comparticipação para o Programa Mundial de Alimentos, o que deverá implicar uma maior produção agrícola na União Europeia. Entre nós, a expansão da área de regadio, designadamente no Ribatejo, onde dispomos dos melhores solos agrícolas, poderia dar um contributo importante para o aumento da produção agrícola, com vista a equilibrar a nossa autossuficiência. Muito obrigado. Parabéns, obrigado, parabéns pelo trabalho também e pela carreira e por este prémio. Para quem achava que isto ainda ia entrar noite dentro, lamentamos, mas não vai acontecer. Quer dizer, podem ficar ligados a fingir que isto ainda não acabou. Tipo, olha, estou aqui a tentar ainda ver se isto acaba, mas nós não vamos contar a ninguém, mas termina aqui deste lado esta 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura. Parabéns a todos os que candidataram, em especial a todos os finalistas. Contamos com vocês, como é óbvio, para o ano que vem. Obrigado a todos pela presença, desde já convidados para a 10ª edição deste Prémio Nacional da Agricultura.
eu convido-me já. Se não for para apresentar, eu vou fazer uma quinta e vou começar a cultivar para estar aqui a receber um prémio. Uma menção honrosa, vá. Se calhar não terei categoria para o prémio. Boa tarde, vemo-nos nos supermercados, não a vocês, mas aos vossos produtos, certamente. Muito obrigado, parabéns a todos.